A ciência do bardo. A ciência do bardo trata dos 3 dias que se seguem à experiência real do corpo físico. Este capítulo pode ser um dos mais importantes de todo este livro. O mundo ocidental, e a bem da verdade, também as demais partes do planeta, não compreendem a ciência da morte e a ciência do morrer. As informações que vou lhe passar foram transmitidas em sua maioria pelo mestre Kuthumi e por Djalku, e quase todas elas fazem parte dos arquivos da hierarquia espiritual que compõe o Manual da Morte. Na realidade, a morte é o maior desafio, o maior teste espiritual e a maior iniciação da vida. Do mesmo modo que não existe uma arte de viver, também não existe uma arte de morrer. A maioria das pessoas não compreendem isso e perde assim a maior oportunidade de sua vida. Cada extensão de alma, preparada ou não, enfrentará a transformação chamada morte. Na primeira fase do bardo, imediatamente antes da morte e independentemente de sua evolução espiritual, a extensão de alma verá diante de si a deslumbrante, ofuscante e clara luz de Deus. Nesse momento, é extremamente importante que a extensão de alma se una a essa luz. Unir-se a ela é unir-se a Deus. A fusão com essa luz é muito semelhante à fusão da ascensão na sexta iniciação. A única diferença é que durante a ascensão a pessoa se une à luz, conservando o corpo físico. Durante o bardo, ela se une à luz sem o corpo físico. Lembre-se do que eu disse anteriormente sobre a famosa afirmação de Krishna no Bhagavad Gita. Ao morrer, é o último pensamento que temos na mente que determina o lugar para onde vamos. Assim, nosso último pensamento deve ser unicamente o de dissolver-nos na luz, de unirmos a Deus. Para alguns, esse pensamento pode ser a salvação e a libertação no leito de morte. Lembre-se dos 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. Enquanto um bradava impropérios, o outro dizia merecer o castigo e afirmava que Jesus era inocente. Então Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apesar de esse homem ser um ladrão, Jesus, em sua infinita misericórdia e clemência divinas, deu a ele a oportunidade de regressar ao paraíso. O momento imediatamente anterior à morte é o momento derradeiro de toda a encarnação da extensão de alma. Mas temos um problema. A maioria das pessoas pouco ou nada conhece sobre a arte e a ciência da morte e do morrer, e sobre a clara luz de Deus, e por isso perde uma rara oportunidade. E por que acontece isso? Por muitas razões. A primeira é que as pessoas não sabem que o seu desígnio é unirem-se à luz e não se esforçam neste sentido. A segunda razão são as ideias religiosas pré-concebidas ou medo da luz. A terceira é que muitas pessoas, ao morrer, estão demasiadamente sedadas pelos médicos. Outras, excessivamente identificadas com a matéria, se esquecem completamente de Deus. Há ainda as que estão muito preocupadas com a família, com suas posses e com diversos outros aborrecimentos e inquietações pessoais. Provavelmente os motivos são infinitos, mas o maior de todos é a falta de conhecimento dessa ciência tão importante. No futuro, essa ciência será ensinada em todas as escolas, igrejas,
templos e hospitais. Perder essa oportunidade é um verdadeiro desastre, porque a extensão de alma só terá um novo ensejo ao término da sua existência seguinte na Terra. A união com a luz pode significar a libertação da roda de renascimentos. Como na história do filho pródigo, Deus sempre nos acolhe com alegria, por mais que tenhamos pecado em nossas vidas anteriores. A segunda fase do bardo. Se a extensão de alma ainda não se uniu à clara luz de Deus inicial, ela tem uma nova oportunidade na segunda fase do bardo. Essa luz secundária é um pouco mais fraca, podendo ser mais adequada para alguns buscadores. Ainda assim, a união com essa luz possibilita que se avance no desenvolvimento espiritual. A terceira fase do bardo. Na terceira fase do bardo, as duas primeiras oportunidades foram perdidas e a extensão de alma normalmente passa um período de 3 dias revendo sua vida. Essa terceira fase geralmente é conhecida como Vale do Julgamento. Não se trata de um julgamento no sentido egóico do termo, mas antes como a extensão de alma revê sua vida. Isso acontece com uma clareza espiritual que provavelmente não tinha antes da experiência do bardo. O processo de revisão não é como assistir a um filme, é como reviver realmente os momentos mais importantes da vida. A singularidade dessa experiência está em que a pessoa tem oportunidade de reavaliá-la e de se aperfeiçoar, tomando por base as lições perdidas. Essa terceira fase do bardo é um teste espiritual, exatamente como a vida no plano terrestre também é um teste espiritual. A dimensão e o nível a que a pessoa tenderá depois de concluir a experiência do bardo serão determinados pelo modo como ela se desincumbe do teste da terceira fase do bardo. Deus não julga a personalidade, a extensão de alma julga a si mesma. Na terceira fase do bardo, a extensão de alma é impelida a perceber o significado de suas más ações. Num certo sentido, a pessoa vê seu guardião do limiar. Durante o bardo, aquilo que ela desejou ansiosamente durante a vida passa a acontecer numa espécie de estado de sonho que parece totalmente real.